comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Olá, ouvintes da Fatos Online. Estamos mais uma vez com o programa No Divã com Roseli de Moraes. E nós estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, que vem de Sorocaba. Ela é psicanalista em formação, a Ana Paula. Também é farmacêutica, docente na área e ela é terapeuta floral. E hoje nós vamos falar sobre fitoterapia. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, e você, Rô? Bem, seja bem-vinda, querida. Muitíssimo obrigada pela oportunidade que você está nos dando aí para comentar sobre o assunto. Ana Paula, me fala o que é fitoterapia. Bem, a fitoterapia é uma terapia que é vinculada aos produtos naturais, que são medicamentos que são extraídos da natureza. Então, são medicamentos que são feitos à base de plantas, né, de raízes, de folhas, de caule. Então, são medicamentos que são extraídos da própria natureza em si, tá? Que tem seus efeitos aí farmacológicos que hoje a gente está vendo no nosso dia a dia e está tendo bastante resultado. E em que tipo de tratamento a fitoterapia ajuda o paciente? Bem, a fitoterapia ela nos auxilia o paciente no tratamento paralelo, né, de alguns outros tratamentos que propriamente o paciente está tá fazendo. Um exemplo clássico seria no sentido de auxiliar no tratamento de diminuir o colesterol, por exemplo. Então, tem alguns fitoterápicos que auxiliam o paciente a diminuir o colesterol, diminuir a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ajuda o paciente a acelerar o metabolismo basal desse paciente, acelerar a queima da gordura abdominal também, melhorar a parte cognitiva do paciente, no sentido de melhorar a questão do aprendizado, na questão da atenção para um concurso público, por exemplo, no estudo, né, de uma criança, de um adolescente na escola, no pré-vestibular, na parte de ansiedade também. Então, tem fitoterápicos que auxiliam muito a diminuir a compulsão alimentar por doce, a compulsão alimentar por massa. Então, a fitoterapia ela veio para complementar algum tratamento. Ok. Tá? E existe diferença da fitoterapia com os remédios convencionais? Qual a diferença entre um e o outro? Tá. Os medicamentos convencionais a gente chama de alopatia, tá? São substâncias químicas que têm ação farmacológica e isso aí é realizado dentro do laboratório, tem a sua ação, são substâncias químicas propriamente dito, e a diferença seria no sentido do que a fitoterapia ela também tem a sua ação farmacológica, porém não tem tantos efeitos colaterais conforme a alopatia tem. Então, o medicamento alopático, que são os medicamentos convencionais, ele tem a sua ação farmacológica, tem o seu benefício, porém tem o seu efeito colateral, que é um lado negativo da sua ação. Um exemplo seria um medicamento que ajuda a diminuir colesterol, porém ele vai auxiliar, ele vai ocasionar uma sobrecarga no fígado, por exemplo. Ok. Tá? Então tem por exemplo, eu vou comprar aquele remédio convencional, tem a bulinha e fala contraindicações. Exatamente. Né? Existem essas contraindicações no medicamento convencional. Mas também, alguns fitoterápicos existem também esses efeitos colaterais. Por isso, a importância de não ter essa automedicação também pelo fitoterápico. Então, assim, é importante um farmacêutico, ou um médico, ou um nutricionista, ou alguma outra, né, pessoa da área, na área medicinal, fazer esse auxílio para o paciente de tomar um medicamento correto, um fitoterápico correto. Por que isso? Por mais que seja natural, que seja de planta, ele também tem o seu efeito colateral, mas menor do que o alopático. Tá? Só que assim, para a pessoa tomar um medicamento, ela tem que ter alguém por trás disso tudo, um profissional que seja consciente disso. Quais os tipos de profissionais que usam hoje
a fitoterapia? Acupunturistas, fisioterapeuta, né, que tem a especialização em fitoterápicos, nutricionistas que têm especialização na fitoterapia, farmacêuticos que também tenho, médicos. Então, a gama está sendo muito grande dos profissionais da área da saúde envolvendo esse tipo de tratamento. Deixa eu entender. Todo o profissional que indica uma fitoterapia, ele precisa fazer um curso de fitoterapia, ele tem que entender sobre a fitoterapia para que ele indique esse remédio para o outro. Então, não é qualquer um que indica esse tipo de remédio. É isso mesmo. O profissional da área da saúde, ele tem que ter uma especialização, ele tem que ter um estudo um pouco aprofundado, tanto na fitoterapia quanto com o paciente, para ele ter condições de analisar a necessidade do paciente em si. Ok, tá? entendi. Porque muitas vezes o que acontece? Existem fitoterápicos que, se tomar junto com medicamentos alopáticos, pode ter algum efeito sinérgico, por exemplo. O efeito sinérgico seria um efeito potencializador. E a pessoa pode ter uma intoxicação, enfim. Do mesmo jeito, cortar um efeito, por exemplo, né? Então, isso é importante, o pessoal da área da saúde, ele ter esse consentimento, ter esse conhecimento no que ele está fazendo. Entendi. Você que é dona de uma farmácia, então você tem várias receitas que eles passam para você. Sim. Os médicos convencionais, que eu vou te falar, cardiologista, né? Médico clínico geral, já está indicando a fitoterapia para os pacientes deles? Alguns sim. Então, isso é muito gratificante. Então, isso está tendo uma consciência muito grande com os médicos hoje. Então, tem alguns médicos que estão adequando um tratamento paralelo com os pacientes. Hoje, a indústria farmacêutica também está adequando a isso. Então, a gente encontra na indústria farmacêutica em si produtos naturais produzidos na indústria, não necessariamente somente na farmácia de manipulação. Né? Então, hoje a gama, hoje a parte da fitoterapia está ficando muito mais consciente, tanto para os profissionais da área da saúde, como os médicos, de diversidade de especializações, como para as pessoas em si. Então, as pessoas pedem, eu quero o mais natural possível. Por quê? Porque elas estão sentindo a questão desses efeitos acumulativos que a alopatia está ocasionando também. Né? Principalmente os remédios como para depressão, ansiedade, que deixa, de uma certa forma, uma sequela. Você que é estudante de psicanálise em Sorocaba, né? Sabe sobre isso. A fitoterapia, ela pode ser trocada com esses remédios ou ela é um apoio? Bem, ela é um apoio de primeiro momento. Como a gente sabe, nós farmacêuticos, nós não podemos em nenhum momento tirar, sem autorização do médico, um medicamento que seja que seja controlado para o paciente. Okay. Né? Então, assim, isso aí é uma união entre os médicos e, né, o médico tem que estar consciente de tudo isso. E nós, como farmacêuticos, nós não temos esse tipo de autorização. Nós não podemos fazer isso, tá? Porque existem alguns efeitos que pode ocasionar. Porque existem muitos remédios convencionais que deixam sequelas e, ao mesmo tempo, dependentes. O indivíduo acaba se tornando dependentes desses remédios. Isso. A fitoterapia, ela também torna-se dependente o indivíduo ou ela só faz o efeito naquele momento e o indivíduo não precisa... Está utilizando para a vida toda. Não, a fitoterapia, o importante da fitoterapia, o legal dos fitoterápicos é que eles não ocasionam essa dependência. Por isso, essa questão de liberdade de compra. Né? Então, se você for na farmácia, por exemplo, você pode comprar uma castanha da Índia, por exemplo, né, industrializado, para melhorar a parte circulatória, por exemplo. Mas ela não vai ocasionar uma dependência em você, diferentemente da maioria dos medicamentos que são controlados, né? Ele já está falando medicamento controlado porque realmente ele ocasiona uma ação no sistema nervoso central e isso causa dependência. Na fitoterapia isso não acontece.
tá? Porque muitas vezes o mecanismo de ação desses fitoterápicos é fazer o quê? É auxiliar o organismo a trabalhar de forma da forma que ele veio. Ele vai induzir a produção, por exemplo, de serotonina. Então, assim, vou dar um exemplo para você entender. Tem um ativo que é chamado grifônia. Grifônia é uma sementinha natural e a indústria ela extrai o ativo dele que é chamado de 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP. Essa substância, quando a gente toma, o que ela faz? Ela induz o meu corpo a produzir serotonina. O que é serotonina? É um neurotransmissor do nosso organismo, que é do nosso bem-estar. Okay. Que no caso seria uma pessoa que está num processo de depressão, síndrome do pânico, entre outros, é devido a essa deficiência de serotonina, por conta dessa falta de produção de serotonina ou por algum outro motivo. A grifônia, por exemplo, ela é um fitoativo que ela induz o meu corpo a produzir essa serotonina de forma natural. Que legal. Então, ela não vai ocasionar uma dependência. Meu organismo não vai ficar dependente dele, porque ele vai só induzir. Diferentemente de uma fluoxetina, por exemplo. Sim. A fluoxetina ela vai trabalhar lá nos receptores, fazendo todo o processo de impedir a recaptação de serotonina, a parte bem específica. Então, se você deixar de tomar esse medicamento, vai parar de acontecer, porque a fluoxetina não induz a produção de serotonina. Entendeu? Então, a diferença é essa. Então, a fitoterapia ela não ocasiona essa dependência. Isso que é interessante. Ela ativa. Ela ativa. Ela não produz. Ela ativa. Exatamente. A diferença do convencional. Isso. Que a pessoa está ao uso diário do convencional. Sim. E ela produz a serotonina porque está no uso desse medicamento. A diferença da fitoterapia é que ela vai ativar e fazer com que o próprio organismo produza a serotonina. É isso. Diferente da convencional. É isso, pelo que eu entendi. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, existe essa total diferença. Do mesmo jeito, quando acontece acelerar o nosso metabolismo basal. Tem uma substância chamada Citrus aurantium, que vem da casca da laranja amarga. Tá? O que ela faz? Ela acelera o processo de metabolização. Então, ela acelera o nosso mecanismo, o nosso processo de metabólico. Então, a gente vai ficar mais acelerada, né? Então vai queimar mais caloria e assim, consequentemente, a gente emagrece. Porém, esse tipo de substância natural, o citrus, a laranja amarga, ela pode ocasionar um aumento da pressão arterial. Então, ele é natural, porém, quem tem pressão alta não pode estar tomando, porque ele pode ocasionar essa elevação de pressão arterial. Por isso que eu comentei no início aí que o profissional da área da saúde tem que saber o que está passando. Tem que ter a especialização Sim. nesta área. E existe um código, a receita? Não. Hoje o farmacêutico, o nutricionista, o médico, a gente pode estar prescrevendo isso, né? Existe desde que esteja um curso. Exatamente, desde que você tenha uma especialização, né? Okay. Um curso, alguma coisa para você ter essa noção dessa fitoterapia. Tá? Existem vários tipos de fitoterapia? Tem diferença entre uma e outra? Sim. Explica aí para nós. Uhum. Se você for na farmácia e comprar um chazinho de camomila, por exemplo, isso é um fitoterápico, tá? Se você for na farmácia e querer comprar a cápsula de camomila, é diferente. A diferença de cápsula com o chá? Existe diferença? Qual a diferença? Total diferença. É isso que é importante eu passar essas informações. A camomila, a gente vê nos sachezinhos lá, que ela é uma florzinha, né? Então tem caule, tem algumas coisinhas lá e tal. Então, assim, você vai fazer um chá da camomila, você vai pegar a planta toda e vai fazer o chá. Então, você vai ter uma diversidade de substâncias lá dentro, naquele chá, para você preparado. Quando a gente fala de colocar a fitoterapia dentro da cápsula, a fitoterapia tem 2 tipos. Eu tenho o fitoterápico na forma de extrato seco e fitoterápico na forma de pó. O que significa essas 2 diferenças? O pó significa o quê? A indústria farmacêutica pegar toda essa camomila e triturar, deixar ela na forma de pó, pulverizar ela, não separar, não fazer nenhum tipo de trabalho em cima dessa camomila.
Então vai transformar em pó e vou encapsular. Isso é pó. O extrato seco da camomila é fazer o quê? Um trabalho em cima disso. É triturar toda essa camomila, extrair a substância específica da camomila para ela ter a ação de calmante. Então, o extrato seco, ele é um fitoterápico que tem uma ação mais intensa por ele ter uma concentração de ativo maior do que um chá ou um pó. Entendi. Então, por exemplo, guaraná. Então, vamos lá, guaraná. Eu vou tomar pó de guaraná. O pó de guaraná é fazer o quê? Eles pegaram as frutinhas do guaraná, trituraram e só fizeram isso. Né? Então, você vai pegar o pó do guaraná. Então, o guaraná no total. Agora, quando a gente fala de guaraná extrato seco, eles pegaram o guaraná em si, extraíram os ativos do guaraná. Então, pegaram todo o ativo, como, por exemplo, a cafeína. Então, concentrou a quantidade bem grande do ativo do guaraná e a gente agora vai fazer a cápsula do extrato seco do guaraná. Então, assim, uma pessoa tem uma total diferença de ação quando toma cápsula do pó do guaraná e cápsula do extrato seco do guaraná. O extrato seco ele é muito mais forte, é muito mais concentrado do que o propriamente dito o pó do guaraná. Todo extrato seco é bem mais concentrado, com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui de um outro ativo. A garra do diabo, por exemplo. O que é isso, a garra do diabo? Eu nunca vi. O Arpagófiton. Arpagófiton é o nome da planta, só que o nome popular dele é garra do diabo. Essa plantinha, o Arpagófiton, ele tem uma ação anti-inflamatória, tá? Nas áreas das articulações. Então, ele é um potente anti-inflamatório das articulações. O Arpagófiton, eu tenho ele em pó e tenho extrato seco. Só que o Arpagófiton em pó, a pessoa vai tomar e não vai ter não vai tirar a dor, a inflamação tão imediata, tão rápida, tão intensa, diferentemente do extrato seco do Arpagófiton. O Arpagófiton em extrato seco, que é a garra do diabo em extrato seco, a concentração de anti-inflamatório nessa planta está muito maior. Por quê? Porque foi extraído todo o ativo da plantinha que tem ação anti-inflamatória e está lá concentrada. Então, se a pessoa tomar uma cápsula de Arpagófiton pó e Arpagófiton extrato seco, ela vai ter uma ação muito maior, mais rápida, mais efetiva, como na forma de extrato e não na forma de pó. Que legal. Então, e isso, a indústria farmacêutica, ela está se adequando cada vez mais. Nesse sentido, no quê? Como, por exemplo, o Arpagófiton, né, a garra do diabo. Hoje, a gente consegue até ter marcadores específicos. Que nem, por exemplo, a garra do diabo, o Arpagófiton é o ativo anti-inflamatório. Hoje a gente consegue ver que é extrato seco e tem concentração desse ativo aí de ação anti-inflamatória. Então, existe no mercado, olha só. Garra do diabo pó, garra do diabo extrato seco, garra do diabo extrato seco a 20% e garra do diabo a 5%. O que significa isso? Significa que a garra do diabo a 20%, o Arpagófiton a 20%, significa que ele tem uma concentração de 20% de ativo exatamente com uma ação anti-inflamatória. Diferentemente do extrato seco que não tem nenhum tipo de marcador específico. Né? Do mesmo jeito, 5%. Então, assim, se eu for colocar para uma pessoa que está com uma inflamação nas articulações, eu trabalho com qual? Com de 20%, porque eu preciso que ela tenha, pelo menos em 3 meses, tirar essa inflamação do corpo dela. E possui efeito colateral? Se for de tomar por tempo muito grande, pode ocasionar. Assim como qualquer outro, né? O fitoterápico, por mais que ele seja planta, ele tem dose. Ele tem período para ser tomado. Então, assim, no máximo 3 meses. Depois tem que voltar para o profissional para verificar se essa dosagem está adequada, se continua no tratamento ou não. Então, por exemplo, se é um anti-inflamatório, como o caso do Arpagófiton, existe um período de ser tomado. E não tem que ser tomado por um período muito extenso. Tudo depende de como o paciente se encontra. Reage, exatamente. Mas ele pode sim. Tem alguns ativos que é um antidepressivo natural, que é o Hipericum perforatum, erva de São João. Já ouvi falar da erva de São João. Isso, a erva de São João. O nome científico dele é o Hipericum perforatum. O Hipericum perforatum, ele é um excelente antidepressivo, tá? Porém, ele causa uma sobrecarga no fígado.
Por isso, eu como farmacêutica, nutricionistas ou qualquer um da área não pode passar. Quem pode passar é só médico. Por quê? Porque ele tem essa questão de sobrecarga hepática. Então, ele pode ocasionar isso. Então, o médico tem que avaliar, porque por ser um antidepressivo natural. Esse medicamento, Erva de São João, para mulheres que utilizam anticoncepcionais e têm uma atividade sexual, né, tem uma vida sexual ativa e não querem engravidar, não pode tomar esse tipo de medicamento. A Erva de São João corta o efeito do anticoncepcional. De tão forte que ele é. E ele é um fitoterápico. Né? Então, assim, qualquer pessoa pode tomar o hipérico com perfurato, a Erva de São João? Não é todo mundo que pode. Então, geralmente, né, quando a pessoa vem, eu não posso passar o hipérico com perfurato por conta disso, porque é só médico que pode passar. Mas, a pessoa, quando vem com uma prescrição médica do hipérico com perfurato, eu sempre comunico, dar essa assistência para o paciente. Se você tem uma vida sexual ativa, toma anticoncepcional, não quer engravidar, toma cuidado, porque ele pode cortar efeito sim. No entanto, tem alguns medicamentos convencionais aí, de tratamento, né, de pele e tal, que a pessoa não pode engravidar no período do tratamento. Existe um termo de responsabilidade na qual a pessoa não pode tomar esse tipo de medicamento, porque ele pode ocasionar cortar o efeito do anticoncepcional. Então, nós, enquanto pacientes, temos que verificar quais os profissionais que nós Sim. estamos indo e qual o tipo também de farmácia que estamos... Porque a gente vê em qualquer lugar farmácia de manipulação. Sim, não com é? certeza. Então, é importante que nós... Tem essa consciência. A consciência, pesquise, veja qual é o... Por exemplo, eu quero emagrecer. Eu vou no médico para emagrecer, ou vou numa nutricionista, ela vai me indicar um fitoterápico. É importante saber se ela tem esse conhecimento, se ela já é da área, Sim. já fez curso, Sim. né? Porque às vezes a pessoa vai lá e fala, não, toma esse remedinho e... Sim. Né? É importante que a gente perceba que não é nada, como se diz, nada natural. É importante que a gente tenha esse cuidado também na relação da fitoterapia. Ana Paula, me fala então onde fica a sua farmácia em Sorocaba, o telefone para contato, para o pessoal daquela região que queira entrar em contato com você, os profissionais, né? Até médicos, Sim. nutricionistas, para fazer alguma parceria com você. Me fala aí o contato seu de Sorocaba. A farmácia é a Manifarma, que é a farmácia de manipulação, que fica na Avenida Barão de Tatuí, na 581. O telefone de contato do DDD é 15 3231 5144. Tem o telefone que é o 3231 5102. A gente trabalha também com o WhatsApp, então quiser mandar qualquer tipo de informação, a receita, pergunta, pode enviar. O DDD é 15 99169 8446. Tá? Ok. Repete pra gente o telefone do Zap. 99169 8446. Tá? DDD 15. Isso, Sorocaba. Sorocaba. Ana Paula, gratidão pela sua presença aqui. Eu espero que você venha novamente aqui com a gente no programa, tá certo? E para os ouvintes No Divã com Roseli de Moraes, meu agradecimento e até a próxima. Até eu fico com muito prazer de estar vindo aqui pelo convite e as portas estão sempre abertas. Muitíssimo grata a você também. Um beijo a todos vocês e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes.